Salve todo mundo! Vamos dar início à discussão do terceiro conteúdo da disciplina de História no terceiro ano, na modalidade de ensino remoto no IFAC Campus Chapurê. Para que nós que vivemos no início do século XXI possamos ter uma ideia do sentido que teve a Guerra Mundial para as pessoas que a viveram no início do século XX, nós vamos dar início à discussão através da citação de uma nota de jornal que consta no livro A Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm. Na nota citada no livro consta o seguinte: vejo nas ruas um considerável número de moças cujos cabelos estão ficando grisalhos ou já estão completamente. Têm os rostos atormentados, mas ainda jovens. Parece-me ver como a mão desta última guerra passou pelas cabeças desses seres frágeis. Tal visão não pode ser preservada para o futuro. Essas cabeças logo se tornarão mais grisalhas ainda e desaparecerão. É uma pena. Nada poderia falar tão claramente sobre nossa época às futuras gerações. Apesar de não ser possível para nós que somos essas futuras gerações, para quem o jornalista pretendia escrever esse texto, entender de forma profunda o que significou realmente viver uma época de guerra total, é possível pelo menos imaginar o sentido através dessa nota, que faz referência a adolescentes, provavelmente no início da sua vida, mas que, devido ao tormento que foi viver nessa época, apresentavam já características de pessoas já bastante idosas, como se aqueles 4 anos de guerra pudessem concentrar em si uma quantidade de sofrimento suficiente para o equivalente a uns 40, 50 anos, devido aos horrores que aquelas pessoas que estavam na flor da idade presenciaram, devido a todas as ilusões perdidas, ainda tão jovens, por terem já testemunhado o nível tão baixo que o ser humano conseguiu descer nesse que foi o confronto mais violento e bárbaro, provavelmente, de toda a história da humanidade. A guerra mais brutal e bárbara já travada pela raça humana teve como o seu local, paradoxalmente, o que era considerada a região mais desenvolvida econômica, social, política, culturalmente do planeta, na época a Europa, com o choque de dois blocos opostos de alianças, sendo o primeiro denominado Tríplice Aliança, que inicialmente contava com a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, mas no decorrer da guerra a Itália passou para o lado inimigo e esse grupo foi reforçado pela Turquia e pela Bulgária. E o segundo grupo era conhecido como Tríplice Entente, formado inicialmente por Inglaterra, França e Rússia, mas depois reforçado por vários países como a Itália, que havia mudado de lado, Bélgica, Japão, Estados Unidos, entre outros. O motivo da formação desses blocos já foi esclarecido na aula anterior, que falava sobre o imperialismo econômico do final do século XIX e início do século XX. Mais especificamente, o que ocorreu foi que 30 anos após ser selado o tratado entre as nações imperialistas no Congresso de Berlim, que dividiu o território do continente africano entre as nações europeias de economia industrial mais desenvolvidas, que buscavam ali principalmente matérias-primas e fontes de energia e mercados consumidores. Com o decorrer do tempo, essa divisão ficou obsoleta devido ao desequilíbrio causado pelo enorme desenvolvimento que a Alemanha apresentou
sendo a nação que capitaneava a segunda revolução industrial com sua tecnologia revolucionária, a partir do que começou a ambicionar cada vez mais para sua própria sobrevivência, para o próprio desenvolvimento da sua indústria, as matérias-primas africanas que estavam sob o controle principalmente da Inglaterra e da França, de modo que a Alemanha buscou aliados para tentar pressionar a Inglaterra, a França e outros países europeus que tinham colônias no continente africano, mas principalmente Inglaterra e França, a redistribuírem essas terras, mesmo que fosse através da força das armas. Sendo que, em contrapartida, ao se sentirem ameaçadas pela Alemanha, que realmente apresentava um desenvolvimento econômico e tecnológico superior, então, dentro desse contexto, Inglaterra e França acharam por bem se fortalecer, constituindo também uma aliança, convidando inicialmente a Rússia, depois essa aliança foi reforçada por outros países, de modo que se houvesse uma guerra entre esses países, qualquer um dos países que formavam as duas alianças, essa guerra se alastraria para todos os demais. Seria realizada em blocos. Por volta do ano 1900, a Europa podia ser vista como um barril de pólvora, não só devido às tensões entre os países mais industrializados, decorrentes da disputa de territórios africanos, mas também pela sua própria organização política, mais notadamente os velhos impérios austro-húngaro, turco-otomano e russo, considerando que estes eram impérios multinacionais, dominavam vários povos que eram submetidos a uma única etnia. Era o caso, por exemplo, do Império Austro-Húngaro, dominado pela mesma etnia que constituía a etnia da Alemanha, os povos germanos, e que submetiam toda uma diversidade étnica e religiosa de forma autoritária. Aliados naturais da Alemanha por laços étnicos muito valorizados naquela época, os austro-húngaros sonhavam em unir todos os povos germanos sob uma única nação, dando início ao movimento chamado pan-germanismo, que sofria uma forte resistência pelo movimento pan-eslavista, que sonhava também em criar uma única nação que abrigasse a todos os povos eslavos, que eram da mesma etnia dos russos, mas que viviam em grande parte submetidos ao poder dos germanos, pois habitavam o interior do Império Austro-Húngaro. Império esse que, além de ter problema com a diversidade étnica, tinha também com a diversidade religiosa, pois era cristão e abrigava também uma porção de povos islâmicos no interior do seu território, que também os eslavos sonhavam em ter autonomia e independência desse poder autoritário exercido pelos germanos cristãos. O que se agravava ainda mais porque a aliança natural entre os austríacos e os alemães sofria a ameaça também do revanchismo francês, pois a criação da Alemanha se deu com a guerra contra a França, onde a Alemanha ficou com as duas províncias ricas de Alsácia e Lorena, que contavam com grandes minas de carvão e de ferro para abastecer a indústria alemã em expansão. Foi nesse clima tenso onde ficava cada vez mais difícil para os germanos manterem o seu poder na Áustria e Hungria, devido a todos os movimentos autonomistas, que o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, quando tentou dar uma demonstração de amizade a um estado eslavo, a Sérvia,
quando se preparava para assumir o trono em alguns anos, foi assassinado por um grupo terrorista do movimento pan-eslavista. Como esse grupo terrorista tinha um conhecido apoio do governo sérvio, a reação da Áustria-Hungria diante do assassinato do sucessor do trono foi declarar guerra à Sérvia, o que causou um efeito dominó a partir de então, pois imediatamente a Rússia declarou guerra à Áustria-Hungria devido aos sérvios serem da sua mesma etnia eslava e serem um país pobre também que não tinha condições de fazer frente ao poderio austro-húngaro. Ao que se seguiu a declaração de guerra da Alemanha à Rússia, pois os austríacos, além de fazerem parte da Tríplice Aliança, ainda tinham a aliança natural com os alemães por serem da mesma etnia. Com membros de ambos os lados já envolvidos no conflito, cada um dos países dos blocos rivais de alianças se declararam guerra mutuamente, tendo início um conflito de proporções ainda não vista na Europa. Foi necessário criar um novo conceito para essa guerra de proporções ainda não vistas no mundo, denominado guerra total, uma modalidade de guerra que teve como consequência a destruição dos valores morais e éticos da vida e civilização justamente na região do planeta Terra que era considerada a mais civilizada, sendo arrastada a partir de então para a mais profunda barbárie, estabelecendo um tipo de ruptura a partir do qual o mundo não seria mais o mesmo. O historiador Eric Hobsbawm, no seu célebre livro A Era dos Extremos, estabelece a definição de 8 características que diferem a guerra total das modalidades de guerra conhecidas pelo ser humano até então, sendo a primeira característica o envolvimento direto ou indireto de países de todos os continentes. Mesmo a guerra sendo travada principalmente na Europa, ela envolveu países da América, da África, da Ásia, da Oceania, de forma direta ou indireta. Durante a Primeira Guerra, o Brasil participou de forma indireta do conflito, enquanto que na Segunda participou de forma direta. Na Primeira Guerra, sendo sua função principalmente levar mantimentos para os países da Tríplice Entente, enquanto que na Segunda Guerra o Brasil mandou tropas para enfrentar as tropas fascistas de Benito Mussolini na Itália. A segunda característica que difere a guerra total das anteriores é o envolvimento de todas as principais potências políticas e econômicas na mesma guerra e ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo que vários desses países já tivessem entrado em guerra uns com os outros individualmente, nunca tinham entrado em uma guerra que abarcasse a todos eles de uma vez só. Em nenhuma guerra anterior também, as atividades produtivas tiveram necessidade de serem direcionadas para parte dos esforços de guerra, sendo a produção agrícola adaptada para fornecer alimento para os soldados nos campos de batalha, a indústria para fornecer armamentos, uniformes, munições, esforços esses que chegaram nas regiões mais longínquas do planeta, como, por exemplo, a região amazônica, onde houve o segundo ciclo da borracha, o que ocorreu, na verdade, na Segunda Guerra, mas que demonstra o tipo de esforço que era feito pelas nações para sustentar uma guerra de tamanhas dimensões. Na foto ao lado, podemos ver mulheres e crianças que assumiram os postos dos homens que foram para o campo de batalha nas fábricas, que ao invés de produzir, por exemplo, utensílios domésticos, passava a produzir armas de destruição em massa. Foi necessário para manter os esforços de guerra, então, mobilizar quase toda a população dos países em diferentes graus,
Mesmo os que não iam para os campos de batalha tinham que ficar produzindo em seu lugar, e além de produzir em seu lugar, tinham que produzir os suprimentos necessários e indispensáveis para a guerra, pois a vitória contra os inimigos dependia muito mais do que pegar em armas, simplesmente. A parte provavelmente mais bárbara e chocante da guerra total consistiu na chamada morte indiscriminada de civis e militares. Ninguém na guerra total era poupado, sendo essa modalidade de combate a mais destruidora de vidas humanas e riquezas materiais da história. Quando os combates chegaram ao fim em 1918, a região mais rica e desenvolvida do mundo havia se tornado ruínas por conta do emprego da tecnologia de morte em massa nas cidades, nas populações civis. Ao contrário da forma como as guerras anteriores eram travadas em campos de batalha pré-definidos, para que não fossem causados danos à economia nem a morte de inocentes, ou seja, anteriormente a guerra era travada apenas entre militares. Mas na guerra total, no entanto, os aviões inimigos bombardeavam as fábricas, as plantações, os comércios, bombardeavam as estradas, as pontes, prédios residenciais, hospitais, escolas. Deixavam as cidades isoladas tanto por terra quanto pelo ar e pelo mar, com os submarinos afundando os navios que levavam mantimentos. Por exemplo, para matar a população civil, fosse de fome ou então através de bombardeios. Diferente das guerras anteriores que disputavam algum território, alguma fonte de riqueza, algum objetivo específico, a guerra total era uma guerra por objetivos ilimitados, que tentava destruir completamente os seus inimigos. Um tipo de guerra que não reconhecia autoridade nenhuma nos derrotados, muitas vezes não reconhecendo nem sequer o seu caráter humano. Eric Hobsbawm descreve da seguinte forma as batalhas travadas pelos militares no principal fronte, chamado de Frente Ocidental. Essa era a Frente Ocidental, que se tornou uma máquina de massacre provavelmente sem precedentes na história da guerra. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros em parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia, sob as quais viviam como e com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas incessante bombardeio de artilharia, que um escritor alemão chamou depois de furacões de aço, amaciavam o inimigo e o mandavam para baixo do parapeito, geralmente protegido por rolos de teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundadas de água, tocos de árvore calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras, que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Tal era o cotidiano dos soldados nos campos de batalha. Na Primeira Guerra havia duas frentes de batalha que ficavam no interior do continente europeu, onde a guerra era travada de formas diferentes, sendo a primeira chamada de Frente Ocidental, caracterizada pela denominada Guerra de Trincheiras, que já foram descritas na citação anterior e podem ser vistas na imagem ao lado. Essas linhas de trincheira atravessaram todo o continente europeu, de norte a sul, dividindo esse em dois. Os soldados permaneceram em seu interior durante 3 anos e meio, sem que houvesse o avanço de nenhum metro sequer. Pois, como foi possível perceber na descrição da guerra, na citação do historiador Eric Hobsbawm no slide anterior, se o soldado conseguisse sair da sua trincheira, passar pelos fios de arame farpado que ficavam na frente dessa trincheira, atravessar a terra de ninguém,
que ficava entre a trincheira do seu exército e a do exército inimigo, para chegar diante da trincheira do exército inimigo, cheia de arames farpados também. Campos minados que podiam explodir a qualquer momento se ele pisasse em um lugar em falso. Se acontecesse o que parecia impossível, que era atravessar os rolos de arame farpado para chegar na trincheira do inimigo, ele seria certamente dilacerado por uma rajada de metralhadora. Foi assim que, durante esses 3 anos, por exemplo, em uma batalha só, na Batalha de Verdun, onde 2 milhões de soldados lutaram, 50% deles morreram. Foi uma batalha que contou com 1 milhão de baixas, uma quantidade de mortes que seria preciso somar talvez até umas 100 guerras anteriores para chegar nesse mesmo número. Um número que se chegou em apenas uma das centenas de batalhas que constituíram a Guerra Total, sendo a outra frente de batalha denominada de Frente Oriental, realizada através da Guerra de Movimentos, onde as tropas alemãs faziam investidas contra os soldados russos e vice-versa. Foi justamente devido a essa dificuldade imensa de fazer avanços na frente ocidental durante 3 anos e meio que os governos dos países beligerantes investiram pesadamente no mais alto nível de desenvolvimento tecnológico para conseguir romper o impasse da forma mais rápida possível, desenvolvendo gases venenosos, lança-chamas, metralhadoras, mísseis, tanques de guerra blindados, submarino e aviões, sendo que nada foi capaz de abreviar o tempo de guerra que parecia que não ia terminar nunca para quem estava lutando naquele momento. A derrota da superioridade da máquina de guerra alemã aconteceu somente a partir de 1917, quando os Estados Unidos entram na guerra, mais precisamente por conta do seu enorme poderio industrial, que se demonstrava uma fonte aparentemente inesgotável de munições e armamentos para as tropas dos países que formavam a Tríplice Entente. A Guerra Total foi um tipo de guerra tão absurdamente destruidora que todos os países europeus, tanto os que venceram o conflito quanto os que perderam, saíram perdendo por estarem completamente arrasados quando chegou o fim do conflito, o que causou mudanças profundas e irreversíveis em nível mundial, começando pela mudança do centro econômico e político do mundo, que até então, desde já há alguns séculos, ficava no continente europeu, que estando agora arrasado, com as suas fábricas, com as suas plantações, com as suas estradas, pontes, seus navios mercantes, suas cidades que haviam sido transformadas em ruínas, agora precisavam se reconstruir, tendo após o conflito sobrado apenas uma única potência industrial desenvolvida no mundo, os Estados Unidos, tendo esse país a partir de então desempenhado sozinho durante muito tempo o papel que havia sido desempenhado durante séculos por todo o continente europeu. Todos os antigos impérios multinacionais europeus, que eram o centro do conflito nacionalista no mundo, por causa dos povos que queriam conquistar a sua independência e autonomia, nenhum desses impérios sobreviveu à guerra. Todos ruíram também, como o Império Austro-Húngaro, que deu origem à Áustria, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, entre outros. O Império Turco-Otomano, que deu origem à Turquia, Palestina, Iraque, Síria, Líbano, entre outros. O Império Alemão, onde o Kaiser Guilherme II renunciou, dando origem à República de Weimar.
E o Império Russo, que durante a guerra sofreu uma revolução proletária, dando origem à União Soviética. Não somente a guerra total aconteceu de forma inédita, como também os costumeiros tratados de paz que eram firmados entre as nações em conflito após o término das guerras. O Tratado de Versalhes foi o primeiro de que se tem notícia em que os vencidos não tiveram o direito de colocar as suas condições para deporem suas armas, tendo sido elaborado quase que exclusivamente por Estados Unidos, França e Inglaterra, e tendo o objetivo claro de controlar e enfraquecer a Alemanha, que havia lutado durante 4 anos praticamente sozinha contra vários países considerados os mais poderosos do mundo, diante dos quais só a muito custo foi vencida. Vendo no Tratado de Versalhes uma forma de recuperar parte dos enormes prejuízos que tiveram durante a guerra, Estados Unidos, Inglaterra e França redesenharam o mapa não somente da Europa, como das colônias da África, de acordo com os seus interesses particulares, causando enorme descontentamento, inclusive nos seus próprios aliados, como Itália e Japão, que na Segunda Guerra lutaram já ao lado da Alemanha, do lado oposto. Mesmo uma das poucas boas ideias do Tratado de Versalhes, a Liga das Nações, criada com a intenção de propor mecanismos que fossem capazes de evitar uma segunda guerra, fracassou completamente diante do caráter imperialista geral que marcou o tratado. Mais do que um tratado de paz autêntico, a chamada paz punitiva imposta contra a Alemanha se configurava muito mais como uma forma de continuar atacando os alemães, mesmo depois do cessar-fogo, mesmo depois deles terem se rendido e a guerra ter sido considerada finalizada. O que ficou claro com a chamada cláusula de culpabilidade da guerra, onde toda a culpa da Primeira Guerra Mundial foi atribuída pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, os inimigos da Alemanha, sem que os alemães fossem ouvidos, sem que ao menos tivessem o direito de se manifestar, tendo imposições nunca vistas antes, como a redução do seu exército ao número de 100.000 soldados no máximo, a privação da Alemanha de sua marinha de guerra, inclusive mercante e força aérea, chegando ao ponto de impor aos alemães o pagamento dos custos da guerra para os outros países, um objetivo que claramente era sabido como impossível de ser atingido, ainda mais tendo a Alemanha sido privada das suas minas de carvão e de ferro localizadas nas províncias de Alsácia e Lorena, que haviam sido devolvidas à França, ao mesmo tempo em que perdia todas as suas colônias da África e as suas zonas de influência na Ásia, ficando a Alemanha sem condições de sustentar sua própria economia, quanto mais pagar a reconstrução dos países que eram sabidamente os mais ricos. Desta forma, a Liga das Nações, por mais que tenha sido uma ideia excelente, mas inserida dentro do contexto imperialista do Tratado de Versalhes, não conseguiu atingir o seu intento de se tornar um mecanismo de negociações públicas entre as nações, mediando os seus conflitos e evitando uma guerra que pudesse atingir grandes proporções, tendo chegado ao ponto de excluir os países que provavelmente
tinham mais motivos para entrar em uma próxima guerra, como a Alemanha, que havia sido humilhada e privada da sua própria fonte de sustento da sua indústria, assim como a União Soviética, em decorrência de ter aderido à economia socialista, chegando ao cúmulo de nem os Estados Unidos, que propuseram a Liga das Nações, terem participado da associação por simplesmente não aceitarem se submeter às decisões tomadas por outros países de forma coletiva e democrática. Em suma, as imposições imperialistas da Grã-Bretanha e da França a países ricos e poderosos com um histórico guerreiro como a Rússia, que nesse momento era a União Soviética e a Alemanha, submetendo esses dois povos orgulhosos ao mesmo tipo de tratamento que dispensavam as colônias da África, não poderia dar certo. As cláusulas do Tratado de Versalhes causaram uma revolta generalizada em países que foram derrotados, como a Alemanha, assim como em países que estavam do lado vencedor, como Itália e Japão, que tiveram enormes prejuízos também, mas não se viram recompensados pela França, Inglaterra e Estados Unidos, que ficaram com todas as vantagens econômicas extraídas da derrota da Alemanha, o que teve em última instância a ascensão da ultradireita militarista dentro desses países descontentes. Assim, pela forma como foi conduzido pelas nações imperialistas vitoriosas, o Tratado de Versalhes se tornou um combustível não somente para a explosão dos movimentos fascistas e nazistas na Inglaterra na Itália e na Alemanha, como para a própria Segunda Guerra Mundial, que já era dada como certa. Chegamos assim ao final da discussão sobre o conteúdo Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha sido proveitoso para todos. O PDF com o capítulo do livro didático vai estar sendo disponibilizado no Siga e nos grupos. E a atividade avaliativa vai estar contida dentro do roteiro de aprendizagem. Grande abraço para todos.